Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E hoje, para tirar mais uma dúvida dos nossos alunos do grupo do WhatsApp, o nosso pastor Fernando me fez uma pergunta e eu achei muito interessante a pergunta dele. E foi baseada no livro do profeta Jeremias, capítulo 3, verso 16. Ele pediu para mim falar um pouco sobre o que significa esse verso de número 16, que eu vou ler com você a partir de agora. Preste bem atenção. O texto diz assim, ó: E sucederá que quando vos multiplicares e frutificares na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. O que esse verso 16 está falando? Qual é o contexto de Jeremias capítulo 3, verso 16? Se você for ler o capítulo 3 todo, você vai ver que o profeta está falando a respeito de Jerusalém, de Judá, dos pecados do povo, da infidelidade que o povo estava cometendo contra Deus, de se prostituírem com vários outros deuses. Jeremias chega a dizer que o povo, em qualquer lugar que havia uma árvore verde, o povo estava ali para servir a outros deuses. Então, o povo corrompeu toda a terra. E Deus aqui fala a respeito do pecado, mas também fala sobre uma possível restauração. Se o povo se voltasse para ele, Deus era capaz de restaurar a nação de Israel, Deus era capaz de restaurar Jerusalém e Judá. E aí no verso de número 16, é interessante que ele vai dizer o seguinte: Sucederá que quando vos multiplicares e frutificares na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, isso não se fará mais. Ou seja, todo mundo sabe que a arca da aliança era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do povo. Então, quando a arca da aliança estava no meio do povo, era o símbolo máximo de que a presença de Deus, o trono de Deus, estava no meio do povo. Só que o que Jeremias está explicando é que chegaria um tempo em que eles não estariam mais com a arca, no sentido do objeto, do caixote, dessa caixa, contendo dentro da arca as tábuas da lei, um pote de maná e a vara de Arão que floresceu. Então, Jeremias está dizendo, olha, vai chegar um tempo, e esse tempo é um tempo futuro de restauração, onde esse caixote não estaria mais no meio do povo, porque esse caixote sumiria. Quando Nabucodonosor entrou dentro de Jerusalém para saquear Jerusalém inteira, ele entra no templo, pega todos os utensílios e, segundo uma tradição, diz que os sacerdotes, eles pegaram a arca, esconderam dentro de uma caverna e nunca mais a arca foi vista. Então, esse verso de número 16 mostra um tempo futuro, onde a própria presença de Deus estaria no meio do seu povo. Então, ele fala o seguinte, olha, vocês não vão mais se lembrar da arca, do caixote que tinha dentro do tabernáculo, mas o próprio Deus, a presença de Deus estará no meio de vocês. E perceba o verso 17, ele vai dizer assim, ó, naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Então eu quero ler também Jeremias 31, que fala exatamente sobre esse tempo futuro, porque se você percebe que a arca da aliança, esse caixote que havia dentro do tabernáculo, num lugar santíssimo, eu falei que havia três coisas dentro dela. As tábuas da lei, havia o pote de maná e a vara de Arão que floresceu. Então, a lei de Deus estava dentro da arca, mas não era essa a proposta. Perceba que no tempo futuro, e esse verso de número 17 fala do milênio. Então, eu quero ler com você aqui Jeremias 31, para você ver qual é a proposta de Deus para o milênio. E é exatamente o que o verso de número 17 vai tratar. Deus vai falar de uma restauração do povo de Israel no tempo futuro. Olha só, Jeremias 31 diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior. Ou seja, a lei de Deus não ia estar mais dentro de uma caixa. A lei de Deus, agora, nessa nova aliança, ia estar dentro do coração do povo. Perceba, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus
pecados. Então, pastor Fernando, esse texto que o senhor me perguntou fala exatamente da restauração de Israel. Quando Israel se voltar para Deus, Deus vai cumprir aquilo que ele disse em Jeremias 31, do 31 ao 34. Ele vai escrever, ele vai colocar a lei dele no coração do povo, do coração de quem serve a ele. E isso fala do período milenar. Então hoje muitas igrejas fazem questão de expor esse símbolo, de colocar a Arca da Aliança, né, dentro das suas igrejas, mas na verdade existe uma profecia dizendo que se a presença de Deus está no meio de vocês, vocês não têm que estar lembrando do caixote, porque o caixote era apenas um simbolismo. Mas agora vocês têm a presença do Todo-Poderoso no meio de vocês. Então esse texto fala a respeito do milênio e da restauração de Israel. Então eu espero que vocês tenham entendido o texto. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E eu quero também saber qual é o texto que você gostaria que eu comentasse. Deixa aqui nos comentários, porque talvez o texto que você colocar pode virar um vídeo e eu vou estar explicando o texto que você deixou aqui nos comentários, tá bom? Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, e eu espero você no próximo vídeo.